Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso webinar da Golden Oak Consulting. Hoje nós temos um convidado muito especial, Márcio Volter Filho. Eu vou falar sobre o Márcio também, para vocês conhecerem um pouco do background, o expertise do Márcio. A gente vai falar sobre o orçamento e a independência financeira. Este webinar busca destacar a importância de um empreendedor se organizar financeiramente, já pensando no momento em que ele não pode nem quer contar com suas rendas atuais. Para isso, o palestrante Márcio vai compartilhar algumas das ações que podem ser colocadas em prática, com o objetivo de ajuste nas despesas, bem como a importância de um orçamento para que o empreendedor alcance uma liberdade financeira maior. Eu vou me apresentar. Meu nome é Sujun Ko, eu sou sócia fundadora da Golden Oak Consulting, é uma consultoria internacional de fusões e aquisições. A gente atua bastante na América Latina e Ásia. E o Márcio é o nosso palestrante convidado, que também, vou falar aqui para vocês, vai falar sobre o orçamento e independência financeira. Antes de falar do palestrante, eu gostaria de agradecer a algumas parcerias, instituições. Primeiro, esse webinar está sendo organizado pela Golden Oak Consulting e Passer, tá? Que é da empresa do Márcio. Vou dar uma palavra para você também falar um pouco da empresa de vocês. Gostaria de agradecer a patrocinadora B Revisa e os nossos parceiros que ajudaram na divulgação, tá? Trade Energy, Juna Team, que é o jornal coreano aqui no Brasil, Hotplot, Keep Electric, Greenery e Legar. Bom, antes de mais nada, Márcio, por que você não fala na sua palavra? Acho que seria interessante também, já que você também é co-organizador, falar de você, falar da Passer, em vez de eu fazer esse papel, e aí eu vou contextualizar por que a gente organizou esse webinar e a gente passa para iniciar o nosso evento, tá bom? Então, pessoal, vamos dar boas-vindas ao Márcio. Vamos fazer um pouco diferente. Vamos pedir para o Márcio se apresentar e falar da Passer, tá? Bom dia, Su. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Então, como vocês ouviram aí, meu nome é Márcio Volter Filho, sou fundador da Passer Consultoria. Nós estamos situados em Florianópolis, Santa Catarina, e a gente tem um grande foco em duas frentes, né? A primeira é planejamento financeiro, pessoal, então a gente presta consultoria para pessoa física, a gente atende hoje pouco mais de 100 famílias, e ao mesmo tempo, né, esse é o que está no cerne do trabalho, só que ao mesmo tempo a gente também tem a empresa voltada à consultoria de investimentos, né, justamente porque a gente sentiu que organizar a casa é a prioridade, porém o pós-serviço de diagnóstico, digamos assim, implementação das estratégias, é interessante também o cliente, após isso, ter um acompanhamento aí profissional, né, com uma consultoria regulada aí pela CVM, que é o órgão aqui do governo que cuida dessa parte regulatória aí de investimentos. Então, a gente faz esse serviço aí de arrumar a casa, levantar as estratégias, arrumar ou buscar arrumar a situação aí da família ou da pessoa, e aí seguir com a consultoria de investimentos para a gente buscar juntos aí os objetivos aí de todo mundo, né? E esse é o foco. Tá, e desculpa, falando rapidamente de mim, né? Falando bem brevemente aí do currículo, eu estou no mercado financeiro desde 2010, profissionalmente, um pouco antes disso eu já fazia algumas movimentações na minha pessoa física, digamos assim. Passei pelo Bradesco, trabalhei na mesa de ações, né? Com operações aí com o mercado aí de renda variável, na mesa de operações do Bradesco por alguns anos, a Bradesco Corretora, e desde 2014 eu estou atuando aí diretamente com planejamento financeiro. Então, tem algumas certificações, mas de forma resumida é isso. E aí o Márcio vai explicar com mais detalhes na apresentação. Então, como é que vai funcionar? Isso aqui está sendo gravado mais uma vez.
As perguntas e respostas vou pedir para você deixarem no chatboard, que eu vou endereçar para o Márcio no final da apresentação. O evento vai terminar ao meio-dia, então ele vai ter mais ou menos 30 minutos para apresentar, a gente vai ter os outros para perguntas e respostas. Se alguém quiser interagir com o Márcio, também, por favor, deixe uma mensagem no chatboard, que daí eu vou ligar o vídeo para que você possa também fazer pergunta diretamente para o Márcio e assim também ter esse vínculo, essa conexão um pouco mais dinâmica. Tá bom? Então, Márcio, a palavra está com você, fique à vontade para fazer a apresentação. E, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Perfeito, vamos lá. Então, eu vou só compartilhar aqui a apresentação para ficar mais interessante. Só, por favor, confirmem se está aparecendo. Está aparecendo, né, Su? Sim, pode ir passando, só para confirmar. Isso, tá bom, pode fazer. Perfeito. Então, pessoal, o grande intuito aqui é a gente, justamente, todo mundo hoje fala de investimentos, né? Onde investir, a taxa de juros subiu, tá fácil de novo ganhar um bom rendimento com os investimentos, só que muita gente não se dá conta de, poxa, quanto eu preciso guardar ou não consigo guardar o quanto eu gostaria, o que eu preciso fazer. Então, o objetivo aqui é a gente trazer algumas coisas aí, alguns processos que a gente coloca em prática ali para ajudar com todo esse processo aí de liberdade financeira ao longo dos anos, tá? Então, primeiro, né, é o básico, né? Primeiro, sabe exatamente quanto gasta por mês? Então, é muito comum, tá? A gente receber clientes que a gente faz uma estimativa, ou antes mesmo de fazer a estimativa, a gente faz essa pergunta, eles falam um número, por exemplo, R$10.000 por mês, e aí quando a gente começa a aprofundar, a gente vê que na verdade é 14, 15. Então é comum a gente ver erros aí em torno de 30, 40, 50% nessa estimativa. E isso acontece porque 58% dos brasileiros admitem que nunca ou somente às vezes dedicam tempo à vida financeira, tá? Então essa é uma das pesquisas feitas pelo SPC e basicamente quem gasta menos que recebe está no caminho certo, logicamente. Quem gasta tudo que recebe precisa se organizar, porque senão lá na frente vai ficar só com a previdência pública e provavelmente não vai ser o suficiente para poder manter o padrão de vida. E quem gasta mais que recebe está com sérios problemas, principalmente se já está numa idade um pouco mais avançada, porque daí não vai ter muito tempo para acumular quando parar de trabalhar, para quando parar de trabalhar, receber os dividendos ali de todo o patrimônio acumulado. Então, assim, qual a melhor forma de organizar as contas, tá, pessoal? Tem algumas soluções aqui. A primeira é a planilha, tem o caderninho, né? Então, tem planilha do Excel, tem caderninho, tem papel, tem, enfim, instrumentos aí mais comuns. E tem ali aplicativos, softwares, né? Então, por exemplo, Guia Bolso, Mobius, Organize, a própria Olivia, que é mais recentemente aí, ela atua com inteligência artificial, também atua nessa parte comportamental nossa, vai nos ajudando a fazer os controles, mas basicamente a melhor forma é a que funciona para você. Então, tem gente que a gente acompanha que anota tudo no papel, tem quem use a planilha, né? Nós, por exemplo, usamos muito planilha, e tem quem use ali aplicativos, né? E o interessante é que a gente vai ver, possivelmente, aí nos próximos meses e anos, um avanço nessa parte mais tecnológica por conta ali do Open Banking, Open Finance, que vai entrar, de fato, na prática, né? Então, é a nossa expectativa, a gente acredita que isso vai ajudar muito as finanças de todo mundo. Então, assim, aqui os formatos que a gente falou, né? Então, a gente vai ver que, mas daqui a pouco, na verdade, eu vou explicar um pouquinho essa parte de orçamento, mas o passo a passo, tá? Na prática aqui, o que pode ser feito? Primeiro, a gente precisa prever a nossa renda, tá? Então, a gente precisa saber exatamente quanto a gente ganha, se a gente é assalariado, tem que considerar férias, 13º, se nós somos empresários, tem que considerar ali possíveis distribuições de lucro em cenários otimistas, normais ou principalmente pessimistas, né, para a gente não ter qualquer surpresa negativa.
Em seguida, elencar as despesas fixas e variáveis. Isso aqui é bem interessante, porque a gente muitas vezes despreza as despesas variáveis e a gente vê que elas que consomem boa parte aí do nosso capital. Lembrar dos gastos anuais, então, IPVA, IPTU, essas despesas que aparecem uma vez por ano aí, e a gente despreza, são importantíssimas. Separar em categorias. Então, vocês veem que isso aqui é muito personalizado, né? Mas, por exemplo, dá para fazer a categoria alimentação, colocar supermercado, restaurante, peixaria, feira, qualquer coisa que vocês quiserem. Assim como depois também dá para fazer categorias como transporte, lazer, viagens, enfim. Viagens internacionais, enfim. Outro passo, né? Em seguida, orçamento meta. Então, mais tarde a gente vai falar de independência financeira, mas é importantíssimo depois que a gente ter nossa previsão de renda, nossas previsões de despesas, caso a gente chegou, né, um menos o outro, nossas rendas menos as despesas, a gente chegou num valor ok, a gente pode confirmar todos esses levantamentos como nosso orçamento meta. E aí basta seguir. Agora, se a gente vê que, por exemplo, ficou no 0 a 0, não teve qualquer tipo de economia, ou mesmo a economia ficou muito baixa, aí a gente tem que voltar e isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente, por exemplo, para mim é mais fácil fazer cortes, por exemplo, em alimentação do que em saúde, em lazer do que em transporte. Cada um é cada um, mas aí a gente vai fazendo ajustes em algumas dessas categorias para chegar no valor aí de economia periódica ideal para nossa liberdade financeira. E aí é só seguir o orçamento mês a mês através desses controles que a gente comentou, que a matemática acontece ali, não tem erro, é só daí sim partir para investimentos de uma forma adequada ao perfil e aos objetivos que a tendência é dar certo. E, lógico, acompanhar, né? Não adianta a gente fazer também o nosso controle uma vez a cada 2, 3 semanas, ou uma vez por mês lançar os extratos. Isso até pode dar certo em algumas situações, mas em várias não tanto, né? Porque a gente acaba não vendo no dia a dia. Quando passa um período muito longo, o problema já aconteceu, não dá tempo da gente prevenir, né? Então tem que ter um cuidado com isso. O ideal é fazer um controle aí, se for diário, gastar ali 5, 10 minutos por dia, perfeito. Aqui está um exemplo de orçamento detalhado, como eu falei. Então, a gente pode ver aqui que renda líquida entra desde salário líquido até outras fontes, como aluguéis, distribuição de lucro, etc. Moradia, que a gente acha que é 2, 3 gastos, a gente vê aqui que tem facilmente mais de 10 ou 15, né? Então, é muito mais complexo, e se a gente imaginar que pelo menos uma vez por ano essas despesas vão acontecer, por isso, né, que normalmente a gente erra o quanto a gente gasta, sempre é um valor a mais, tá? Ou, na maioria das vezes, é um valor a mais aí, por causa disso. Tem muitas despesas que a gente sequer recorda. Alimentação, saúde e bem-estar, transportes, vestuário e estética. Então, esses são grupos, né? E o detalhamento abaixo de cada um. Educação e informação é outro, lazer e entretenimento é outro, despesas financeiras é outro, gastos diversos é outro, aqui envolve desde presentes até a compra de eletrônicos, consultorias, doações, os animais de estimação, enfim. E por último, a gente tem ali manutenção de patrimônio, quem tem sítio, quem tem qualquer tipo de imóvel que não use regularmente, né, que seja um imóvel aí que use mais no final de semana ou algo assim, um barco, tem esse custo. E as despesas casuais que como eu falei antes, elas podem afetar bastante o nosso fluxo, né? Então, aqui envolve viagens maiores, troca de carro, realização de grandes festas, objetos de luxo, reformas, enfim. E por último ainda, não é exatamente uma despesa, né? Pode ser considerado um investimento, que são os financiamentos aí de imóveis, né? Ou algo assim.
E algumas dicas, né, para economizar. O primeiro é nós nos conhecermos, né, e a gente conseguir ser o mais racional possível com o nosso dinheiro. A partir do momento que a gente envolve emoção, a chance de a gente ter problema é muito grande, né? Até porque o nosso cérebro ele é voltado para o curto prazo, para satisfação imediata, então é normal a gente chegar e ir no shopping, fazer uma compra grande, ficar feliz pra caramba aí durante 1 hora ou 2 e depois bate aquela depressão, né? Poxa, gastei um dinheiro que acabei de ver aqui, que, poxa, não deveria, afetei meu futuro, estou sabotando as minhas finanças. Então, isso é observado principalmente quando a gente vê a emoção participando aí das nossas tomadas de decisão. Então, quando a gente falar de dinheiro, a gente sempre tem que tomar muito cuidado aí para tirar a emoção do jogo, ser racional. Se vier, se a gente estiver com uma vontade muito grande de trocar de carro, fazer uma viagem, fazer uma compra um pouco maior, segura um dia, uma semana, reflete. Se essa vontade seguir por tempos e tempos, né, semanas e semanas, aí provavelmente, depois de avaliar como encaixar isso no nosso orçamento, aí pode ser feita sem problema nenhum, porque já foi racionalizado esse processo, não vai ser uma compra 100% emocional. E questão de sonhos, né? Então, é comum, né? A gente observa aqui com os nossos clientes que a viagem está até muito à frente da troca de carro dentro dessas despesas casuais. Então, se, por exemplo, eu tenho o objetivo de viajar, quero viajar para os Estados Unidos e imagino um orçamento de 50 mil reais, vou me programar para fazer isso dentro de um período de tempo X, né? Então, aqui um exemplo seria, poxa, eu vou guardar aqui R$ 1.400 por mês, já que eu não tenho esses 50 mil aqui previstos para isso. Vou guardar esses R$ 1.400 durante 3 anos e pronto. Vou fazer a minha viagem tranquilamente, sem ferir o meu patrimônio de forma imediata. Outra dica, né, é se pagar assim que receber seu salário. Isso aqui, muito educador financeiro, muito consultor sempre fala isso, mas é fato, né? Para quem principalmente é mais indisciplinado, entrou o dinheiro na conta, já separa, deixa ali uma conta separada, ajuda muito, tá? Então é importante a gente ter uma conta bancária para pagamento das nossas contas, cartão de crédito, etc. E uma conta para investimentos, né? Então, nessa conta do dia a dia, a gente deixa aí a reserva de segurança, que pode ser algo como 6 meses aí das nossas despesas mensais. Então, se eu gasto R$ 10 mil por mês, deixar 60 mil ali nessa conta de uso diário, periódico, e o restante do dinheiro a gente pode investir numa conta separada de banco ou até corretora de valores, que é o mais indicado, né? Evitar os parcelamentos e priorizar pagamento à vista, né? Então, essa semana mesmo a gente atendeu alguns clientes que a gente vê que os próximos meses estão muito comprometidos. E eles estão comprometidos porque houve muitas compras parceladas e ok, não tem juro nenhum nessas compras parceladas, só que elas acabam prejudicando o fluxo financeiro. Então, acaba ficando por meses e meses difícil guardar um valor que seria necessário, né, para os objetivos, para o futuro financeiro. Então, para quem é extremamente controlado, ok. Então, vou falar por mim, né? Pô, eu sou planejador financeiro, o mínimo que eu tenho que ser é controlado com as minhas finanças. Então, eu faço tudo no cartão de crédito e parcelo muitas coisas. Mas é porque, pô, eu já, no dia que eu faço a compra, eu já faço um fluxo projetado, já sei o quanto vai afetar, por quanto vai afetar, e se cabe no meu movimento financeiro, no meu fluxo. Agora, para quem não chega nesse nível de detalhe, e é a maioria das pessoas, né? Não é todo mundo que trabalha com o que eu trabalho, então o ideal é fazer à vista, dar um tempo, reavaliar como estão as finanças, aí depois fazer mais compras à vista, que daí normalmente a economia, né, o gasto de forma com gastos, o gasto superficial, ele acaba sendo menor.
Não ignorar os pequenos gastos, né? Lógico, né? Que não é deixar de tomar um cafezinho todo dia que vai fazer a gente ficar rico, milionário, mas como vocês viram, né? A gente tem dezenas de linhas de despesa. Então a gente gasta com dezenas, para não falar centenas de coisas durante um ano. Então, se a gente conseguir economizar um pouquinho em cada uma das coisas, ou evitar algumas aí que não acrescentam em nada para a gente, por exemplo, às vezes algum hábito de comer um lanche que só vai ferrar com a nossa saúde, além de estragar, além de ferir um pouco aí o nosso orçamento. Então, a gente trocar hábitos não tão saudáveis ou financeiramente, inclusive, por outros, podem fazer com que a gente economize ali em várias coisas pequenininhas que somadas vão fazer aí uma diferença muito grande, principalmente se a gente pensar no nosso grande objetivo, que é lá em 5, 10, 20, 30 anos a gente poder parar de trabalhar e manter um mínimo de conforto para o resto da vida. Aqui só um cálculo, então, um exemplo de coxinha, por exemplo, né? Então, poxa, se a gente estiver falando aí de um consumo um pouco mais alto de coxinha, né? Uma coxinha por dia útil, por exemplo, a gente está falando aí de R$ 1.200 no ano. Outras dicas aí para a gente aplicar na prática. Não comprar só porque está na promoção, né? Então, confesso que o autoconhecimento é muito importante também. Então, eu me conheço e eu sei dos comportamentos que me fazem eventualmente me sabotar, né? Então, promoção é uma coisa mesmo que me pega, assim. Então muitas vezes eu tenho promoção de qualquer coisa, eu penso muito em comprar e aí eu conto até 10, vejo se realmente precisa e 80% das vezes eu não preciso daquele item, né? Então, para mim, particularmente, comprar na promoção sempre foi um grande atrativo, mas a gente vai perceber na prática aí quando a gente racionalizar esse processo, a gente vai ver que é muitas vezes desnecessário. Então, não adianta a gente comprar algo com 70% de desconto que a gente não vai usar, né? Então, sai de R$ 1.000 por 300. Poxa, paguei só 300, mas vai ser R$ 300 que vai ser inutilizável e que poderia estar investido, por exemplo, em algum investimento um pouco mais arriscado para longo prazo, que traria muito mais frutos. Outra questão, consertar pode ser muito mais barato que comprar. Então, no momento que a gente está vivendo agora com a inflação gigante, né, principalmente a gente vê que comprar itens novos pode ser pesado, né? Então, muitas vezes o conserto pode ser um bom caminho. Cortar gastos desnecessários, né? Então, a gente tem N opções aí de bancos, de cartão, por exemplo, que a gente pode evitar a cobrança de tarifas. A gente pode renegociar, por exemplo, a conta do nosso celular. Então, aproveitar aí que a economia não está no melhor dos momentos para a gente conseguir fazer alguns cortes e fazer algumas negociações. Não ter vergonha de pedir desconto. Aqui é interessante, né? Não é da nossa cultura aqui, do brasileiro pedir desconto. E muitas vezes dá certo, né? Então, principalmente se a gente for comprar em dinheiro, não usar o cartão de crédito, o comerciante ele foge do custo com a taxa do cartão de crédito, nada mais justo do que ele repassar pelo menos esse custo que ele teria como desconto. Então, tem algumas formas de negociar, principalmente compras maiores. E envolver toda a família, tá? Então, os maiores problemas que a gente observa no nosso dia a dia com o nosso trabalho é a falta de transparência, a falta de envolver a família. Então, é bom todos estarem no mesmo barco, todos saberem o que está acontecendo com as finanças da família. Isso é importante demais aí para que esse processo de crescimento financeiro aconteça de fato, né? E esses ajustes possam ser feitos aí de uma forma mais efetiva. Bom, pessoal, então assim, desculpa se eu estou sendo muito acelerado, mas como a Su falou, está sendo gravado, então mais tarde, quando for editado o vídeo, vocês podem ver com mais calma, sem problema nenhum. Agora a gente já vai para a segunda parte aqui, que é a parte de independência financeira.
Então, olha só que absurdo, né? A situação dos aposentados brasileiros, né? A gente usa muito esse gráfico e há muitos anos, esses dados, aliás, que mostram que dos nossos aposentados, 46% dependem de parentes, 28% dependem de caridade, 25% trabalham por necessidade, e 1% apenas são independentes financeiramente. Então, aqui no nosso estado, principalmente aqui em Florianópolis, a gente vive uma situação muito diferente do que demonstra esse slide, mas se a gente for pegar aqui o nível Brasil como um todo, é isso que acontece, tá? Então, é uma tristeza saber que apenas 1% das pessoas estão tendo a vida que elas gostariam, né? Sem depender de ninguém, ou sem depender de trabalho. E aí o que acontece? Porque a gente até pensou em falar um pouco mais de orçamento, fazer uma conversa aqui focada apenas em orçamento, mas as coisas são muito ligadas, né? O nosso orçamento, os nossos gastos, os nossos ganhos com o nosso futuro financeiro. Então, esse futuro financeiro, ele envolve esse gráfico ali, que é o nosso ciclo de vida patrimonial, de certa forma. Então, o que acontece? Nos nossos primeiros anos aí, a gente está no mercado, a gente está se formando, né, está terminando a nossa educação, e aí a gente já começa a pensar em comprar nossa casa, comprar carro, aí daqui a pouco vem casamento, aí na faixa dos 30, 35 anos vem filhos, e aí precisa ir para uma casa maior, ao mesmo tempo os gastos aumentam, porém a gente tem a promoção no emprego, a gente vai evoluindo profissionalmente, e aí a gente vai para a parte final ali do nosso período laboral, digamos assim, que é nessa faixa dos 60, 65, 70 anos, que a gente faz a transição para a aposentadoria. Então, caso a gente consiga seguir um plano, vai acontecer exatamente o que essa curva está mostrando, né? A gente vai acumular o máximo de patrimônio, o maior acúmulo de patrimônio vai ocorrer nessa transição, e a partir dali é natural a gente começar a consumir esse patrimônio. Vem a nossa aposentadoria, vem o nosso INSS aqui no Brasil, que é um valor normalmente abaixo do que a gente precisa, então a gente vai consumindo esse patrimônio que a gente acumulou, mais o INSS. Às vezes faz sentido um movimento de trocar a nossa casa, que é grande, por uma menor, pegar essa grana e fazer com que ela gere um rendimento adicional aí para nós. Ao mesmo tempo vão ter custos menores, mas muitas vezes a gente vai ter gastos maiores com cuidados médicos, e aí, no final da nossa vida, a gente deixa um legado, né? Um legado, inclusive financeiro. E aí vai de cada um, né? Tem quem queira deixar o patrimônio todo para a família, tem quem queira usar o máximo possível e só deixar um imóvel para cada filho, por exemplo. Então, não tem certo e errado, tá? Então, o caminho é esse: construir a nossa vida, promover o nosso crescimento patrimonial, para daí sim fazer a utilização desse patrimônio. E aqui vale a reflexão, né? Você quer manter o seu padrão de vida? Provavelmente a resposta é sim. E aí a gente precisa refletir: será que a gente está fazendo o suficiente para o nosso futuro? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente tiver sorte de ter uma aposentadoria pública de R$5.000 por mês e o nosso padrão é 15, a gente precisa de 10 mil. O que a gente está fazendo para gerar esses 10 mil? A gente está acumulando o suficiente? A gente está, pelo menos, sei lá, comprando algum imóvel para gerar renda? A gente está investindo em ativos financeiros? A gente está comprando, sei lá, investindo em participações de empresas que vão me gerar um dividendo lá na frente? O que a gente está fazendo? Outra questão, quando a gente fala de planejamento de aposentadoria, é muito importante a gente utilizar os juros reais, né, e não o nominal. E aqui é importante, vale a pena a gente investir aqui um tempinho explicando, porque o que acontece? Se a gente imaginar, por exemplo, hoje as taxas de juros estão 12%. Então, se a gente for fazer um cálculo, poxa, vou conseguir esses 12% por 10 anos. É uma conta matemática. O valor futuro, se realizado de forma correta, vai estar lá certinho, vai ser aquele que você vai ter na tua conta. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, a gente vai ter influência da inflação.
Então, aquele valor projetado não é o poder de compra de hoje, não tem relação com o poder de compra hoje. Ele não vai comprar as mesmas coisas que a gente compra hoje, por conta dessa inflação. Então, quando a gente for fazer simulações para o nosso futuro, sempre utilizar a taxa acima da inflação que a gente vai conseguir de acordo com o nosso perfil, etc. Então, hoje, por exemplo, não é difícil a gente conseguir 4, 5, 6% acima da inflação, né, em alguns investimentos financeiros. E a gente precisa ganhar da inflação e esses 4, 5% que a gente tem que fazer a projeção, porque daí a gente vai saber o quanto em valores de hoje a gente terá no futuro. E aí sim a gente vai conseguir ter uma ideia dos valores corretos que a gente precisa sem ter a poluição da inflação na conta. Outra coisa, a gente tem que definir também uma idade de aposentadoria para receber esse rendimento. Então, tem quem queira, né? A gente tem clientes daquele movimento FIRE, né? Que é o pessoal que quer aposentar extremamente cedo. Então, a gente tem cliente que com 40 anos já está aposentado, 36, 37 anos já está aposentado, que definiram lá atrás, aos 20 anos, já tinham definido, vou parar, né, com menos de 40 anos e para isso vou terminar, por exemplo, minha faculdade de medicina, vou gastar no máximo X, vou guardar, sei lá, 70% dos meus rendimentos e vou chegar lá. Então, esse é um exemplo. Então, quer dizer, todo mundo tem que ter um objetivo nesse sentido. A maioria, pelo que a gente acompanha aqui, é sempre em torno de 60 anos, 65, mas a gente tem observado também que os mais novos já estão com uma mentalidade de 50, 55 anos, porque daí lá na frente não que eles vão parar de trabalhar, mas vão poder trabalhar com o que eles quiserem, o que dá prazer a eles, então eles vão ter a liberdade para poder escolher. E outra questão, né, a renda vitalícia ou renda perpétua? Esse ponto é extremamente importante, porque naquele exemplo que eu trouxe anteriormente, é um exemplo de renda vitalícia, a gente vê que a curvinha vai fechando, o patrimônio vai diminuindo, ou seja, é uma renda que vai durar durante a vida. Agora, uma renda perpétua, se você, fazendo uma analogia, se você por exemplo, tem uma macieira, né? Você quer deixar essa macieira inteira para os filhos, né? Então, você só vai tirando a maçã, ou seja, vai tirando só o juro real do investimento, ao invés de consumir a maçã e mais um galho aí toda vez, você vai tirar só a maçã e vai preservar o valor acumulado, rentabilizado pela inflação para os herdeiros. Então, tem que pensar nisso também. Quero aproveitar o máximo possível do meu patrimônio ou quero deixar perpetuar esse patrimônio para os meus filhos. Alguns exemplos, tá, pessoal? É lógico que cada um que está acompanhando aqui o webinar vai estar numa situação diferente, não tem como a gente trazer cada situação, então a gente pensou em algumas aqui só para vocês terem uma ideia. Então, vamos pegar o exemplo da Janaína, que tem 35 anos, ela quer se aposentar aos 65, consegue economizar R$2.000. Só que ela não tem nada guardado até agora. Então, qual que seria a renda dela lá na frente? Então, se a gente considerar que ela consegue buscar 4% acima da inflação, ela vai ter em valores de hoje R$1.346.000. Com esse dinheiro, pensando numa renda vitalícia, e tomando a expectativa de vida aqui aos 90 anos, ela consegue usufruir aí em torno de R$7.000 mês, a partir desses 65 anos, mais o INSS, né? Então, nessa conta aqui tem que somar, por exemplo, foi 3.000 de INSS, já é 10.000 mês. Então, se é um padrão de vida ok para ela, é só seguir isso aí que está tudo certo. E agora vamos pegar o mesmo exemplo, a mesma situação, só que economizando aos 20 anos. Então, olha a diferença, né? Então, aqui, logicamente, que o tempo traz um impacto muito grande. Então, se ela começasse aos 20 anos, ela acumularia quase R$3.000.000. Então, contra R$1.300.000, mais do que o dobro. Então, a renda já pula para mais de R$15.000, fora o INSS. Então, aqui a gente observa, né, o quanto é interessante a gente começar o quanto antes. Já esse terceiro exemplo é começando mais tarde, aos 50 anos. Então,
olha só o esforço, aliás, olha só, mantendo esse esforço de R$ 2.000, o quanto acumula menos. A gente está falando de R$500 milhão em valores de hoje. Isso geraria apenas R$ 2.500 até o final da vida aí para a Janaína. Então, se ela deixar para começar muito tarde, logicamente que o retorno vai ser menor, né? Mas o que impacta é que a gente, como normalmente as pessoas não fazem as contas, né? Por uma questão lógica, né? Todo mundo trabalha com finanças, mas olha o impacto, né? Então a gente pode sair aqui de 15.500 para 2.500, a depender da idade que a gente começa a guardar o dinheiro. Aqui é um quadro só mostrando também a diferença, o impacto do valor guardado, né? Então a gente vê que guardar R$ 1.000 geraria ali entre 3.600 entre 1.200 no cenário 3 até 7.700 no cenário 2, contra 2.500 mês no cenário 3 e 15.000 no cenário 2, se a gente conseguir guardar os 2.000 que a gente mostrou, tá? Então, é claro que aqui o valor que a gente consegue investir periodicamente impacta demais. Agora vamos pensar numa outra situação. Eu quero acumular 1 milhão aos 65 anos. Então, se a gente imaginar duas idades de início, aos 35 e aos 45, só que rentabilidades acima da inflação diferentes, ou seja, juros reais diferentes, se a gente conseguir 2% ao ano acima da inflação, bastará, aliás, a gente precisará colocar mais de R$ 2.000 mês a partir dos 35 anos. Agora, se por conta, não digo nem de perfil ser mais arrojado, mas às vezes escolhendo produtos mais adequados, com o mesmo nível de risco, eu conseguir os 4% acima da inflação, o esforço vai ser ali de pouco mais de R$ 1.400 mês, ou seja, não vai precisar se esforçar tanto. Então, aqui vocês percebem como é muito interessante se dedicar um tempo, ou se não gostar do assunto, não tiver tempo, terceirizar isso para alguma consultoria ou assessoria, a importância de ganhar um pouco a mais, né? E aí, lá na frente, a gente vai se deparar, beleza, acumulei um caminhão de dinheiro, o que eu faço? O que me geraria uma renda passiva? Então, a gente tem alguns exemplos. Então, nós temos títulos públicos com juros semestrais. Então, a cada 6 meses, a gente ganha esses juros e utiliza para o nosso padrão de vida. Tem as debêntures, CRIs e CRAs, que basicamente são empréstimos ali para empresas não financeiras. Fundos imobiliários, que é muito interessante, e até os imóveis físicos. E aqui a gente traz um case, né, que a gente pegou também, acho que faz 1 ou 2 anos, né? A Andréia, ela tinha comprado um imóvel na praia e queria queria alugar via Airbnb para gerar uma renda extra, né? Então, pagou ali cerca de R$650 mil, e aí imaginava que conseguiria R$30 mil ano. Só que o que acontece? Ela tem uma despesa de R$1.100 com IPTU ao ano, tem 350 meses de condomínio e tem ainda R$500 entre energia, água e internet. Então, se a gente for fazer uma análise até sem muita profundidade, a gente vê que, primeiro, a renda bruta seria 4,61% ao ano, fora a valorização do imóvel, claro. Só que se a gente for tirar todas as despesas que eu comentei, a gente chega em 2,87%. Os 30 mil viram 18.700. Então, nessa situação, talvez o mais indicado seria um fundo de investimento imobiliário, que basicamente é um imóvel também, só que é negociado em bolsa. A gente terceiriza toda essa parte aí de gestão, de cuidado, de manutenção, e tem a distribuição mensal de dividendos. Então, se a gente for pegar aqui alguns fundos, né? Isso aqui, por favor, pessoal, não é indicação de investimentos nem nada, é só um exemplo, tá? Cada situação é uma situação e nem todo mundo, por exemplo, vai poder comprar fundos imobiliários porque não cabe no perfil. Se a pessoa é muito conservadora, por exemplo, já não seria um bom investimento. Então, vamos lá. Nesse exemplo aí dos 650 mil, se ela comprasse nesses 5 fundos imobiliários de diferentes estratégias,
ela teria recebido ali livre de imposto, isso é outro detalhe, né? Então, aqui não tem imposto de renda, no exemplo anterior teria. A gente está falando aí de R$ 54.000 versus os 18. Então, aqui é 8,36% nos últimos 12 meses, pelo menos até 15 de março. Então, esses números são reais. Então, ali fica aqui, né, a reflexão de vocês quanto a, de repente, vocês têm alguma situação aí semelhante. Tem gente, pelo menos aqui em Floripa, que também compra lancha para alugar, muitas vezes não faz a conta correta. Então, tem que levar em conta vários detalhes aí que a gente mostrou. Aí uma pergunta aí para vocês também, né? Qual patrimônio a seguir está mais adequado para a independência financeira? Esse aqui, à esquerda, que seria o mesmo valor, 1.645.000 aí de patrimônio, só que um tem 295.000 em investimentos diversos e os outros 1.350.000, os restantes 1.350.000 estão divididos em casa e automóvel, ou esse outro, né, onde a gente tem ali quase metade desses 1.600.000 nesses ativos diversos, né, ativos que geram frutos, geram rendimentos, versus 850.000 de ativos de uso pessoal. Então, aqui, como vocês já devem ter suposto, com certeza o patrimônio que está mais adequado aí, pensando numa independência financeira, é o segundo, né? O que comporta aí mais ou menos metade do patrimônio em ativo pessoal e a outra metade em geração de renda. Ou seja, a gente precisa destinar a maior parte do nosso patrimônio para ativos que vão gerar renda. Não adianta a gente ter uma mansão de milhões e a gente ter 100 mil na conta quando a gente se aposentar. Então, aqui algumas dicas, né, pontos importantes. Fazer uma autoanálise, né, ver se o padrão de vida é condizente com a sua renda. Então, a gente observa por uma questão de status, né, e até as redes sociais, elas influenciaram negativamente nesse sentido, por uma questão de sempre estar bem, digamos, fazer um marketing pessoal, enfim, a gente acaba vivendo uma vida que não está coerente com a nossa realidade financeira. Então, se a gente pensa em ter um futuro confortável, né, e é bom a gente, mais uma vez, trazer a racionalidade, fazer uma análise, ver se a gente está vivendo uma mentira ou não. Definir os objetivos, né, então... Fiquem tranquilos também quanto a isso, a gente sabe que os objetivos mudam, né? Então, por exemplo, o meu objetivo de dependência financeira, ele foi mudando ao longo do tempo, ele está bem diferente do que era alguns anos atrás. Então, é normal, né? O importante é quando a gente mudar os objetivos, a gente mudar todo o processo que a gente tinha pré-determinado, né? Que a gente estava seguindo. E lembrar da importância de ter um complemento na aposentadoria. Então, a gente tem que saber que se a gente receber o INSS do jeito que as regras atuais, né, e a gente sabe que provavelmente a gente vai sofrer ainda algumas reformas, né, a gente saber que provavelmente não vai ser o suficiente, a gente precisa de rendas adicionais. Outros pontos, respeitar o perfil, né, focar na diversificação da carteira, ter uma estratégia bem definida, né, então, isso aqui até falando rapidamente de investimentos, como está muito linkado, a gente tem que trazer essas observações. Como vocês viram, quanto antes começar, mais cedo vocês vão conseguir, com menos esforço, alcançar os objetivos. E na hora de investir, estudar o ativo ou buscar auxílio de um profissional capacitado, como eu já falei anteriormente, né? Então, para justamente todo o esforço que a gente está fazendo em ganhar o nosso dinheiro e depois economizar uma parte dele, não ir para o ralo. E é isso, tá, pessoal? Estava de olho aqui no relógio para não extrapolar, então... Creio que entreguei no prazo certo, né, Su? Sim, muito obrigada, Márcio. Vamos aproveitar o tempo agora. Márcio, então, assim, a gente tem algumas pessoas, até pedi para algumas pessoas prepararem algumas perguntas, comentários. Então, eu vou convidar primeiro a Diogo Campos, tá? Diogo Campos, de Campinas, ele vai se apresentar, fazer alguns comentários e fazer pergunta para você, depois Natália e depois Anderson, tá bom? E aí a gente fecha com alguns comentários da minha parte também. Perfeito. Tá, então, Diogo. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Primeiramente, obrigado aí pelo tempo, pela explanação. Muito obrigado, muito bom mesmo. Obrigado, Diogo. Márcio, nós tivemos até uma discussão interna aqui na empresa recentemente, levando o tema, onde nós estávamos discutindo o cenário brasileiro e a busca de muitos encontrar um ponto zero, né? Um ponto de partida. Digamos assim, essas pessoas elas já possuem algumas complicações financeiras, tá? Então elas precisam estar resolvendo essa situação para que elas possam implementar o plano que você propôs ou demonstrou, tá? Uma coisa que começou a levar-se em conta é que quando você faz o planejamento a longo prazo, e aí usando um exemplo bem simplório, tá? Ele falou assim, cara, eu chego nesse ponto zero, eu começo a me programar, e aí a cenoura sobe a um, a um valor, sabe assim, insano, né? Então, acho que o ponto seria, precisamos mesmo, né, organizar a casa e partir desse ponto zero para que haja tração nos planos que você nos propôs. E o segundo ponto é como, talvez, dentro desse planejamento, mitigar alguns riscos de ordem, não sei, global, onde a gente acaba não tendo tanto controle sobre isso, né? Perfeito, Diogo. Então, sobre essa questão ali do ponto zero, a gente sabe que o início é muito difícil, né? Então, a gente tem várias situações em que o cliente tem uma renda até muito boa, só que está desorganizado aí financeiramente e está com zero, por exemplo, em investimentos. Vai começar agora. E muitas vezes surgem aí tentações, né, que acabam sabotando um pouco esse início do acúmulo do patrimônio. Por justamente não sentir na prática, sabe, por exemplo, o lance dos fundos imobiliários, né? Quem já começa ali, quem já tem 100 mil reais para realocar, de repente já está conseguindo aí perto de R$ 1.000 mês, isso empolga, né? Porque daí você pega esses R$ 1.000, vai comprando mais cotas de fundo imobiliário e segue assim facilmente ali para conseguir alcançar o objetivo lá na frente. Então, o principal aqui é ter a ideia, e eu não sei se eu compreendi direito essa questão do ponto zero, mas a gente focar de forma muito disciplinada no objetivo. A gente saber que esse começo, né, tanto organizar a casa quanto começar a guardar, a gente sabe que não vai ser uma linha reta, vai ter meses que a gente vai guardar menos, meses que a gente vai guardar mais, mas seguir o plano. E a gente mentalizar que, poxa, seguindo esse plano, mesmo que o começo seja extremamente difícil, mesmo que tenha alguns acontecimentos no meio do caminho, e a gente pode até colocar no nosso orçamento essas despesas inesperadas, por exemplo, com saúde ou qualquer outra coisa, sei lá, algum familiar que precisa de um auxílio financeiro, isso pode ser previsto. Então, seguir esse plano, a gente mentalizar que, pô, meu futuro financeiro, sei lá, a educação do meu filho daqui a 10, 15 anos vai estar garantida. Então, se a gente jogar a parte boa, né, da emoção, sabe, a gente já mentalizar a nossa emoção de conseguir alcançar esse objetivo, trazer isso para o presente, normalmente faz com que a gente tenha uma motivação a mais, né, para seguir o plano, mas de forma geral é isso, né? Tem que ter as coisas mapeadas e seguir a risca, né? A gente sabe que nem todos são disciplinados, a gente sabe que tem várias situações que ocorrem no meio do caminho, mas se algo acontecer muito fora do comum, reavaliar, trazer outra coisa também, ajustar expectativas. Então, várias vezes a gente vê que o sonho da pessoa é trabalhar aos 65. E o esforço dela vai ser gigantesco para conseguir o que ela quer, a renda que ela quer lá na frente. E ela não é muito desgostosa com o serviço dela, ela gosta do que faz. Então, muitas vezes faz sentido jogar aos 70 anos a independência financeira. De repente, trabalhar meio período dos 65 aos 70 pode ser um caminho interessante. Então, às vezes a gente tem que sair daquela noia de só também cortar gasto, para também pensar em situações de geração de renda por mais tempo ou uma geração de renda maior. Então, muitas vezes, isso eu falo principalmente para quem é mais novo, ali na faixa dos 20 e poucos anos, que está guardando aí o máximo possível. Às vezes faz sentido guardar muito menos, pegar uma parte desse dinheiro e investir na educação, na formação profissional, e fazer alguns cursos que vão possibilitar uma promoção no emprego ou rendas adicionais. Então,
eu vejo dessa forma, né, a parte do acúmulo de patrimônio. E quanto à mitigação de riscos, a gente viu nos últimos 3 anos, eu vou falar para vocês que, tudo bem, eu não sou um cara de 60, 70 anos, não estou com 50 anos de mercado ainda, né, mas eu passei pela crise dos Estados Unidos e eu acredito fortemente que esse é o pior período, inclusive pior do que aquela época, assim, para quem está investindo, para quem está exposto ao mercado financeiro. Então, o que a gente pode fazer para mitigar riscos? Claro que a diversificação ela ajuda muito, né? Ativos internacionais, desde renda fixa até ações. Muitas vezes pegar uma fração, a fração da fração do nosso patrimônio e colocar em coisas extremamente arriscadas pode fazer sentido dependendo do perfil, né? Às vezes investimentos que podem multiplicar por 10 ou 20 ou 30 rapidamente, né? Mas com grande risco dia zero, às vezes é uma assimetria coerente. Mas, assim, de uma forma básica, Diogo, eu acho que mitigar o risco se quiser mitigar o máximo possível de risco, partir para ativos ali seguros, atrelados à inflação, né? Então, renda fixa bancária, né? A gente sabe que até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, a gente está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se eu sou um cara que tem R$1 milhão e eu sou extremamente conservador, eu posso escolher 5 instituições financeiras sólidas, botar 200 mil em cada uma, por exemplo, e todas me pagando inflação mais um tanto, né? E tem assim, se a gente for para essa parte de investimentos, a gente vai longe, tá? Mas tem outras formas, mas eu diria que uma parte do patrimônio em moeda forte é interessante, e aí depois seguir o perfil se a maior parte vai ficar em ativos de renda fixa, mas sempre focando em ganhar da inflação, né? Isso é importantíssimo. E no Brasil não é tão difícil ganhar da inflação, o difícil é lá no exterior, tá? Aqui no Brasil, o nosso histórico é de facilmente 3, 4, 5% acima da inflação nos investimentos mais seguros que o mercado oferece. Legal. Obrigado, Márcio. Imagina, Diogo. Vamos fazer o seguinte, Natália e Anderson, vocês fazem pergunta uma atrás da outra para o Márcio consolidar, tá? E aí já fazer os comentários finais. Bom, então, Natália, por favor. Olá, Márcio, eu sou Natália. Tudo bem? Eu sou mediadora, advogada. Tudo bem. E foi muito importante o tema que você nos colocou. É um tema que a gente pega muito na mediação também, esses problemas financeiros, né? E hoje também muitas empresas em recuperação judicial, isso, né? E hoje tem uma lei também que faz, né, as pessoas trabalharem de forma, né, consensual, amigável. Como que nós vamos resolver tudo isso? E na minha experiência, escutando, né, os problemas das pessoas nessa parte financeira, a gente percebe que elas não planejam. Uhum. Não há um planejamento. Isso. Então você fala assim, eu quero, vamos jogar para uma coisa, uma questão familiar, né? Eu quero minha pensão tal, eu quero minha pensão mais alta e o outro não quer. Mas aí você vai pôr no papel, eles não sabem. Eles não sabem exatamente quanto eles estão gastando, não sabem quanto custa um leite, sabe, a perua da escola. Então, o que eu percebo? Tudo vai cair na falta de planejamento. Então, talvez a minha pergunta é mais assim sobre essa parte de prevenção, né? Hábitos, talvez. Exato. Eu vou pedir para o Anderson, sim. Tá? Isso, por causa do tempo. Vamos lá, Anderson. Tudo bem? Márcio, Anderson. bom dia a todos. Bom dia, Su, obrigado pelo convite. Eu também venho do segmento financeiro, 20 anos atuando em grandes bancos aí, e atualmente também trabalho no mesmo ramo, né? Eu acho bacana você ter comentado, Márcio, até fazendo um ponto aí com que o Diogo comentou, que você falou bem aí a respeito da inflação, né? Hoje a gente tem, eu queria até que depois você comentasse um pouco também, a gente tem uma taxa Selic, uma curva de juros bem aberta e com provavelmente ela aí para, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos, com um provável fechamento de curva de juros, essa curva de juros vindo mais para baixo aí, não sei, pode ser em torno de 2 base points aí, ou até chega a 3, né? A gente não sabe, muito mais para frente. Mas hoje a gente tem uma condição diferenciada de conseguir resultados sem correr tanto risco.
né? A gente tem uma taxa Selic em 2 pontos percentuais, isso provavelmente vai cair. E até aproveitando um gancho, você comentou de título público, né? Até colocou bem colocado aí a respeito de bancário, mas eu acho que hoje uma NTNB, entendeu? Você pegar uma NTNB para vários vencimentos, né? Sabendo Isso. que a NTNB ela tem um vencimento ali, que você tem liquidez imediata por ser um título Isso. público, você consegue sim uma rentabilidade de inflação mais em torno de 5% ao ano, né, sem correr nenhum tipo de risco, né, e obviamente aproveitando esse fechamento de curva, você conseguia gerar um ágio aí bem satisfatório nesse período, né, então você poderia conseguir chegar até em torno de 10, 15% de ágio numa saída antecipada, então é um movimento Isso. que eu acho que vale a pena de repente você fazer um comentário que eu acho que faz sentido. Perfeito, Anderson. E eu tô com a opinião muito parecida com a sua. Eu acredito que é inevitável, a guerra vai acabar, assim como é inevitável também a Covid terminar na China e automaticamente ali esse movimento de inflação ele vai arrefecendo. Então vai ficando um pouco mais tranquilo e não tem como a gente ficar com uma taxa Selic do jeito que está por muitos anos. Então, para efeito de comparação, né? 5% ganhando, 5 anos ganhando em torno de 14% e pouco, a gente dobra o dinheiro. Então, é um absurdo. Então, se a gente imaginar que o mundo, entre aspas, vai voltar ao normal, e ele sempre volta, né? A gente vive de ciclos. Esse ciclo que a gente está vivendo é muito louco, ele justamente essa abertura da curva aí está absurda. Tem sim oportunidades, eu concordo 100%. Hoje o prêmio de um CDB para um título público não é tão alto, né? Então, o título público, por conta dessa agilidade de ganho com a marcação do mercado, é excelente. Então, ótimo ponto, Anderson. Estou de olho aqui no relógio. E respondendo você, Natália, é bem interessante que você trouxe, inclusive um escritório de advocacia nos procurou para a gente participar das práticas colaborativas, que são justamente acordos, né, entre o marido e a esposa que estão se separando, muitas vezes têm filhos, e a parte patrimonial ninguém sabe tratar, né? Então, quer dizer, a gente foi procurado justamente em algumas situações para a gente, vamos lá, vamos organizar isso de forma amigável, vamos saber o que é justo, né? O que é adequado, que faça com que todos fiquem satisfeitos e sem deixar de pensar no principal, que é muitas vezes os filhos, né? É nisso que a família também tem que focar os esforços em fazer da forma mais amigável possível. E a gente sabe que, felizmente ou infelizmente, o dinheiro está envolvido nesse processo e quanto mais a gente tiver a participação de quem eventualmente entende do assunto, que vê na prática, né? Inclusive na parte de investimentos, ali como o Anderson comentou, a chance do resultado ser mais favorável é gigantesca. Bom, Márcio, a gente tem um comentário aqui também falando super importante ter objetivos bem definidos para ajudar na motivação e investir com constância. Muito bom, Márcio. Então, eu vou pedir para você fechar agradecendo a todos e vamos finalizar o nosso webinar. Pode falar, Márcio. Perfeito. Eu esqueci de complementar, Natália, você falou da prevenção, né? A prevenção assim, ou de forma individual ou buscando uma consultoria, qualquer que seja, a gente conseguir botar no papel as coisas e colocando no papel e já prevendo algumas situações negativas, a gente sabe como vai caminhar o nosso patrimônio. Então, mais uma vez, né, eu sei que é um processo extremamente chato, mas o fato da gente racionalizar e colocar na planilha, colocar no papel, pensar nos cenários, isso aí acaba fazendo com que, pelo menos, se tudo der errado, a gente sabe para onde vai e a gente vai ter um plano de ação já imaginado, né, para aquela situação. E me despedindo, então, Su, quero agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui ao vivo, agradecer também quem vai ouvir ali a gravação, quem vai ver a gravação. E, enfim, fico à disposição. Quem tiver mais perguntas aí que não conseguiram ser respondidas, aí pode acessar os nossos contatos ali no Instagram. No final da apresentação lá tem o nosso telefone também, se quiser. Então, o intuito aqui, de fato, é ajudar. Se vocês saírem aí 1% mais conhecedores do assunto, eu já vou estar muito satisfeito e, como vocês perceberam, eu gosto muito do assunto, então eu acabo me alongando, mas é porque é fascinante e se todo mundo tiver cuidado aí com o patrimônio, o futuro, não só de cada família, mas da comunidade como um todo, vai ser muito melhor, né? Com certeza, é um conhecimento muito enriquecedor
Esse webinar, ele é mais para abrir o apetite, para a gente continuar essa conversa. E também a gente aproveitar 1 hora, né? Que 1 hora não é um pouco tempo, é bastante tempo. Então, vou finalizar por aqui. Márcio, muito obrigada a todos pela presença, a todos que patrocinaram, atuaram com parceiros, o organizador também, Márcio, parceiro, muito obrigada. E, bom, em nome da Golden Rock Consulting, então agradeço mais uma vez. Esse webinar foi gravado, nós vamos colocar disponível na mídia social. Então, esse conteúdo todo pode ser revisitado por vocês e, por favor, compartilhem, tá bom? Então, vou ficar em contato. Mais uma vez, muito obrigada e ótima sexta-feira e fim de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana para todos. Tchau, Obrigado a todos. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada.